Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias. E neste mês de março nós teremos os seguintes destaques e informações importantes para você. Pix por aproximação. Essa nova modalidade já está inclusive em vigor. Vamos conhecer com mais detalhes. Vamos falar também sobre o Brasil e a questão da dengue, porque o Brasil assinou parceria para produzir a vacina contra a dengue, uma coisa muito importante devido ao que tem acontecido nos últimos momentos aqui em São Paulo e também em alguns outros estados. E estaremos destacando a questão de turismo, mas falando um pouquinho do Túlio Santos Guarujá, aqui em São Paulo, que vai beneficiar nada menos que 150 mil pessoas por dia. Quer mais informações? Nós teremos tudo isso e muito mais nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Tele Brasil Notícias falando do Pix por aproximação. Essa é a nova modalidade que inclusive já está em vigor. Ela começou a funcionar, aliás, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. E é uma modalidade de pagamento do Pix por aproximação. E segundo informações do Banco Central, as transações estão mais práticas e mais rápidas com isso. Vamos observar. Para o pagamento pelo novo método, basta aproximar o celular da maquininha, assim como fazemos com os cartões de débito e crédito. Nas compras pela internet, o Pix será concluído com apenas um clique, sem a necessidade de escanear o QR Code ou usar a função copia e cola. O pagamento por aproximação tem um valor máximo de R$ 500, mas o cliente pode diminuir ou aumentar o limite por operação. A confirmação por biometria, reconhecimento facial, senha ou chave de segurança é obrigatória. Inicialmente, a ferramenta está disponível apenas para os celulares com sistema Android, que usam o Google Pay. De acordo com o Banco Central, não há registro de pedido de autorização da Apple e nem quando a modalidade estará disponível no Samsung Pay. Alguns bancos já oferecem a opção em seus aplicativos. Os pagamentos por QR Code permanecem em vigor. Para mais informações sobre o Pix por aproximação, acesse o site do Banco Central no endereço que aparece na tela. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então das indústrias de alimento que devem crescer mais em 2025. Sabemos que, apesar do impacto da seca e também das enchentes, as indústrias brasileiras de alimento cresceu em torno de 10%. Isso representa um faturamento de mais de 1,2 trilhões de reais no ano passado. O setor criou aí 75 mil postos de trabalho formais e diretos e foi responsável por 10% do PIB de 2024. E já para este ano, a expectativa é de uma alta ainda maior com a safra recorde no preço dos alimentos. Vamos observar. No supermercado, consumidores atentos. A regra é pesquisar, olhar bem os preços. Eu que sou aposentada, sabe como é que é, né? A gente não recebe muito. Aí tem que esticar daqui, esticar dali, esticar dali. A inflação dos alimentos começou 2025 em desaceleração. E a expectativa é de que os preços continuem em queda ao longo do ano. As condições climáticas devem ser melhores. Em 2024, o calor extremo e a seca prejudicaram a produção agrícola. Agora, a expectativa é de safra recorde. Devem ser colhidos mais de 325 milhões de toneladas de grãos, como arroz, feijão, soja e milho. A maior oferta diminui os preços. De acordo com as projeções do governo, devem cair também os preços dos derivados de soja, do leite e das carnes. É de se esperar, de fato, que haja uma melhora, até porque nós estamos enfrentando, provavelmente, uma das piores situações no mercado de alimentos, com preços muito elevados. Então, naturalmente, a tendência seria uma redução. Mas, como já salientei, há questões ainda muito associadas à incerteza do ambiente econômico.
A inflação dos alimentos vem subindo desde 2020, motivada também por fatores externos. A alta do dólar, a pandemia, que desarticulou cadeias globais de produção, e a guerra na Ucrânia, que impactou o comércio de grãos. Além disso, o Brasil exporta alimentos. É considerado o supermercado do mundo. Nós vendemos no Brasil uma cifra recorde de 1.277 bilhões de reais. Isso significa um crescimento em relação ao ano anterior de 9,9%. Quando a gente considera as vendas reais, né, ou seja, já descontada a inflação, isso significa 6,1%. Ou seja, a indústria brasileira outra vez puxando o PIB do país para cima. Tele Brasil Notícias. Vamos agora também falar de saúde, porque o governo distribuiu 1,6 milhão de vacinas extras contra a febre amarela. Então, reforçando a informação, o governo reforçou o combate à febre amarela. A distribuição, então, envolve 1,6 milhão de doses desta vacina extra para 4 estados onde a imunização contra a doença precisa ser reforçada, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Maranhão, que tiveram registro de casos de febre amarela no ano passado. A decisão do Ministério da Saúde é a parte justamente estratégica do governo para o controle da febre amarela. Também no ano passado, o Programa Nacional de Imunizações distribuiu mais de 20 milhões de doses para todo o Brasil. Vamos observar. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Maranhão tiveram registros de casos de febre amarela no ano passado. Nenhuma das vítimas havia recebido a vacina. A decisão do Ministério da Saúde de intensificar a vacinação é parte da estratégia do governo para o controle da febre amarela. Também no ano passado, o Programa Nacional de Imunizações distribuiu mais de 20 milhões de doses para todo o Brasil. A vacina é oferecida de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Os principais sintomas de febre amarela são febre súbita, dores no corpo, calafrios, enjoo, vômitos, dores de cabeça, nas costas e fraqueza. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de educação, porque o censo, inclusive de formação universitária, no país quase triplica. O IBGE então divulgou na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, os dados desse censo 2022 sobre a educação. Falou também sobre a frequência escolar no ensino básico, que cresceu em praticamente todas as faixas etárias. Formação de nível superior também registrou este crescimento entre brancos, pretos e pardos, mas a desigualdade ainda está persistindo. Vamos comparar e rever essa informação. Foi o segundo da família a entrar para a universidade. Ele cursa Direito na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para ter acesso a um dos cursos mais concorridos, ele foi aluno do Educafro, uma organização para promover a inclusão de pessoas pretas e periféricas no ensino superior. O Educafro foi, podemos dizer que uma mãe para mim, no caso de me incentivar e não deixar eu desistir desse sonho. No ano que eu entrei, que foi 2023, eles me apoiaram, eles me incentivaram para eu poder alcançar meu objetivo. Entre 2000 e 2022, muitos brasileiros também entraram para a universidade e concluíram o nível superior. O número de estudantes com diploma universitário quase triplicou, segundo o levantamento do IBGE, com base no censo de 2022. Cresceu também a parcela de pretos e pardos formados, mas a desigualdade na comparação com pessoas brancas persiste. A parcela de pessoas brancas com nível superior completo saltou de 9,9% em 2000 para 25,8% em 2022. Isso é 2 vezes mais do que a proporção de pretos e pardos com nível superior, embora o número de pessoas negras formadas tenha crescido. A população de pessoas pretas com 25 anos ou mais de idade e nível superior completo no grupo passou de 2,1% em 2000 para 11,7% em 2022. Entre os pardos, passou de 2,4% em 2000 para 12,3% em 2022. A lei de cotas é apontada como uma das políticas responsáveis por esse crescimento. Sem sombra de dúvidas, a lei de cotas ela foi extremamente importante para a gente ter esse cenário atual, ou seja, o aumento substancial da população preta e parda no ensino superior.
Além do nível superior, também houve crescimento na educação básica nesses 22 anos. A frequência escolar aumentou em quase todas as faixas etárias. Por exemplo, no grupo entre 0 e 3 anos de idade, cresceu de 9,4% para 33,9%. Mas os índices nessa faixa ainda estão abaixo da meta do Plano Nacional de Educação. Apenas 646 municípios, entre mais de 5 mil, conseguiram frequência escolar de 50% no grupo de 0 a 3 anos. Políticas como o Bolsa Família são apontadas como chaves para o crescimento. Um dos condicionantes do programa Bolsa Família é a manutenção das crianças e dos jovens nas escolas. Ele tem que ter presença na escola. 70% de presença é o mínimo que se exige que esse jovem, que essa criança tenha na escola. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar do nosso FGTS de cada dia. O governo vai liberar aí o saque do FGTS de demitidos que optaram por saque aniversário. Então, atenção para uma medida que vai beneficiar mais de 11 milhões de trabalhadores que perderam o emprego, onde será autorizado o saque do FGTS para aqueles que optaram pelo saque aniversário. É importante entendermos que a medida deve entrar em vigor na sexta-feira, ou já entrou, no dia 28 de fevereiro, e vai injetar cerca de 12 bilhões de reais na economia. Vamos observar. A liberação do recurso é uma medida extraordinária que beneficia apenas os trabalhadores demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 até a data da publicação da medida provisória programada para a próxima sexta-feira. Quem aderiu ao saque aniversário nesse período vai receber o dinheiro direto na conta bancária em no máximo 2 parcelas, possivelmente a partir de março. A primeira parcela representa 93,5% dos trabalhadores, 93,5% dos trabalhadores têm abaixo de 3 mil, ou tem até 3 mil, né? 11.400.000 trabalhadores receberão a sua totalidade na primeira parcela. Os demais, né, que têm acima disso, vão poder sacar depois de 110 dias da primeira parcela. A única exceção são os trabalhadores que fizeram empréstimos usando o FGTS como garantia, conhecido como antecipação do saque aniversário. Para eles, a retirada só será permitida se houver saldo além do valor da dívida. É importante dizer que a medida do governo não acaba com o saque aniversário e nem com as restrições para a retirada do dinheiro. Por isso, quem for demitido a partir da semana que vem e estiver nessa modalidade, continuará impedido de sacar o saldo do FGTS antes de 2 anos. O saque aniversário continua, tá certo? Não estamos caminhando o fim do saque aniversário. Agora, o trabalhador vai ser informado individualmente, mas já adiantando, quem fizer adesão daqui para frente, a sistemática da proibição do saque imediato continuará. O saque aniversário foi criado em 2020 e permite ao empregado retirar uma parte do saldo do fundo no mês de nascimento. A modalidade é uma alternativa ao tradicional saque-rescisão, que dá direito à retirada integral dos recursos. Quem escolhe é o trabalhador direto no aplicativo do FGTS. Eu fiz a opção pelo saque aniversário em meados de 2022. Aí depois, passados 2 anos, eu peguei e optei novamente pelo saque-rescisão. Aí agora estou esperando algum tempo, ano que vem acaba a opção do saque aniversário. Tele Brasil Notícias. Vamos falar novamente de saúde e agora com respeito à dengue, porque o Brasil assinou uma parceria para produzir vacina contra a dengue. Exatamente, essa é a primeira vacina contra a dengue 100% nacional e é de dose inclusive única. A fabricação em larga escala foi anunciada no Palácio do Planalto em um evento sobre justamente as parcerias públicas-privadas para a produção de vacinas, medicamentos e outros insumos. Além disso, o Ministério da Saúde vai promover uma estratégia nacional para imunizar adolescentes que ainda não receberam a vacina contra o HPV. Vamos observar.
exatamente essa produção de vacina 100% nacional é uma parceria do Instituto Butantan com a empresa WuXi Biologics. O investimento total é de R$1,260 bilhão. Segundo o governo, a partir de 2026 serão ofertadas aí 60 milhões de doses anuais do imunizante, com possibilidade de ampliação conforme a demanda e também a capacidade produtiva. O outro anúncio importante hoje foi o da fabricação nacional de insulina, uma parceria da Fiocruz com a empresa Bion. Também foi anunciado o desenvolvimento de uma vacina nacional contra a gripe aviária e outra contra o vírus sincicial respiratório. Agora, ainda falando sobre vacinas, Flávia, como você mencionou, o Ministério lançou uma estratégia nacional para vacinar 3 milhões de jovens de 15 a 19 anos contra o HPV, o papiloma vírus humano. A ação visa corrigir o acúmulo de adolescentes não imunizados desde 2014, quando essa vacina foi introduzida aqui no Brasil. O resgate de jovens não vacinados será realizado em 121 cidades consideradas prioritárias. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda a questão do IBAMA, que pode fiscalizar as edificações por risco ambiental, ainda que tenham a licença de outro órgão público. Vamos prestar atenção nesse assunto, porque essa é uma determinação que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, pode e tem o dever de fiscalizar qualquer atividade que represente risco ambiental, ainda que seja de outro órgão público, a competência para este licenciamento. Superior Tribunal de Justiça decide que IBAMA pode e deve fiscalizar edificação por risco ambiental, mesmo que a licença seja competência de outro órgão público. As áreas de preservação permanente foram instituídas com o Código Florestal sancionado em 2012. Esse especialista explica o que caracteriza essas regiões e qual o impacto de não serem preservadas. São importantes para proteção de nascentes, proteção de riachos, de encostas, manutenção da biodiversidade, das espécies de animais nativos e de plantas. Então, essas áreas devem ser mantidas em função da sua contribuição para esse processo. O impacto ele pode ser local, mas a gente deve considerar também o impacto somado de várias ocupações que acontecem. Então, o que pode acontecer, por exemplo, pode ameaçar uma área de ter um aumento de deslizamento, pode assorear córregos, pode comprometer nascentes, pode prejudicar espécies que são ameaçadas de extinção. Foi justamente um caso envolvendo construção em área permanente que chegou à primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, o Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul foi multado pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, por ter feito uma construção em área de preservação permanente sem autorização ambiental. No STJ, o sindicato alegou que o imóvel autuado foi construído em 1994, antes da regulamentação sobre as áreas de unidade de conservação. Além disso, informou que o local teve o alvará de funcionamento expedido por autoridade competente em 1997. Mas a primeira turma do STJ decidiu que o IBAMA pode e deve fiscalizar qualquer atividade que represente risco ambiental, ainda que a competência para o licenciamento seja de outro órgão público. O relator do caso no STJ, ministro Sérgio Cuquina, citou que a legislação considera que a competência para licenciar não se confunde com a de fiscalizar. Ele ressaltou que o STF estabeleceu que um órgão ambiental federal pode atuar supletivamente se houver omissão ou insuficiência fiscalizatória. O ministro relator ainda ponderou que a súmula 613 do STJ se aplica ao caso. O entendimento consolidado determina que não há direito adquirido quanto à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar com você que está preocupado em limpar o seu nome, porque está tendo aqui em São Paulo o feirão Limpa Nome, com descontos de dívidas que podem chegar a 99%. Começou então a semana do mutirão da plataforma Limpa Nome.
para atender brasileiros que justamente estão em situação de endividados. Até o final de março, os interessados poderão ser atendidos nas agências dos Correios e ter aí um desconto de mais de 90% da dívida. Vamos observar. É isso mesmo, é uma oportunidade para mais de 75 milhões de brasileiros com nome negativado quitarem as dívidas. Para participar desse mutirão, basta se dirigir a uma das 10 mil agências dos Correios até o dia 31 de março. Quase 1.500 empresas participam dessa renegociação. Esse mutirão Limpa Nome é uma parceria entre os Correios, a Serasa e a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. Como vocês falaram, serão oferecidos descontos de até 99%, parcelamento em até 72 vezes e, claro, a possibilidade de limpar o nome. Dívidas pagas com Pix poderão ter benefícios maiores. E olha, para participar dessa renegociação, basta levar um documento com foto. Importante ressaltar que nesse processo não será cobrada nenhuma taxa adicional. Volto com vocês aí no estúdio. O Brasil ultrapassou a marca dos 74 milhões de negativados. Na região sudeste do país, 4 em cada 10 adultos estão com alguma conta atrasada. O valor total das dívidas no estado ultrapassa os 38 bilhões de reais. E o principal vilão continua sendo o cartão de crédito, que representa quase 28% das inadimplências. Hoje muita gente está usando o cartão de crédito até mesmo para comprar alimentos, fazer mercado com ele, tá? Eu acho que, eu entendo a severidade do momento, mas eu acho que é sempre bom e importante entender que o cartão de crédito ele não é uma linha a mais de dinheiro, ele sim é uma dívida a mais que você vai ter. Então, voltamos para o papel e para a caneta, o planejamento orçamental, que é onde ajuda o consumidor, de fato, a evitar chegar nessas dívidas ou pelo menos a se livrar delas. E aqui nos Correios, a negociação é bem simples. São mais de 1.900 agências disponíveis aqui no estado. Basta levar um documento com foto e conferir as ofertas disponíveis. O consumidor pode quitar o valor à vista ou parcelar de acordo com o próprio orçamento. A negociação pode ser feita até o dia 31 de março. Além do parcelamento, outra facilidade é o pagamento imediato por Pix. E para quem não consegue quitar todas as dívidas de uma vez, a dica é priorizar os maiores débitos ou aqueles que impactam diretamente no orçamento. Hoje, 39% dos mineiros já tiveram que contratar empréstimos para pagar contas básicas de água, luz e também gás. A gente tem cada vez mais um número muito relevante aí de inadimplentes no Brasil, no estado agora, falando 42% da população adulta está em situação de inadimplência. Então, essa parceria ela só fortalece o acesso do consumidor a conseguir, de fato, se livrar das dívidas. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora das praias brasileiras, mas aqui da Baixada Santista, porque o túnel Santos-Guarujá vai beneficiar nada menos que 150 mil pessoas por dia. Então foi já dada esta largada para essa construção do primeiro túnel subterrâneo do Brasil. E com isso, as travessias Santos-Guarujá no litoral, que inclusive é o litoral paulista, leva hoje a mais de 1 hora, poderá ser facilitada a vida da comunidade, porque em poucos minutos você vai estar atravessando a ligação e isso deve beneficiar por dia aproximadamente 150 mil pessoas numa questão diária. Vamos observar. É nesta área, na região portuária de Santos, no litoral paulista, que será construído o túnel submerso, que vai conectar o município a Guarujá. Um projeto que há anos é comentado por moradores e turistas das duas cidades. Eu acredito que alguém alguma vez na vida, se mora na Baixada, passou alguma dificuldade, né, com a balsa, com a travessia de balsa, longo tempo de espera, tendo problema estando parado ali, até a questão da segurança, né, correndo risco de ser assaltado e tudo mais. Então acho que vai ser um importante avanço para a região. As cidades de Santos e de Guarujá são localizadas em ilhas vizinhas. O deslocamento de veículos entre as cidades pode ser feito por terra, passando pelo continente, ou por mar, em uma travessia de balsa. Nos dois casos, o trajeto pode levar mais de 1 hora. Já o túnel promete reduzir esse tempo a poucos minutos. Ele terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos. Serão 3 faixas por sentido, além de linha de veículo leve sobre trilhos e acessos para pedestres e ciclistas.
esse túnel vai resolver o problema da nossa comunidade, tanto do Guarujá como dos Santos. Vai ser um máximo que vier a acontecer. O túnel entre Santos e Guarujá será o primeiro submerso do país. É um dos principais projetos do novo PAC, com investimentos de cerca de 6 bilhões de reais. A previsão é que 150 mil pessoas por dia passem pelo novo trajeto no futuro. Fazer esse desvio por uma rota tão mais curta certamente vai levar eficiência para as pessoas que precisam acessar essas duas regiões, de ambos os lados, e desafogar o trânsito nessa área portuária, algo que é bastante relevante do ponto de vista da logística aqui no Brasil e no estado de São Paulo. O lançamento do edital para o leilão do túnel aconteceu hoje em Santos. A obra é uma parceria entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal. Tele Brasil Notícias. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da Semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes de encerrarmos, vamos falar de cultura e de cinema. Ainda Estou Aqui vence o Oscar de melhor filme internacional. Falamos aqui do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar de melhor filme internacional, um feito inédito para o cinema nacional. O diretor Walter Salles dedicou o filme a Eunice Paiva, que teve o marido desaparecido pela ditadura militar. Adaptado do livro de memórias de 2015, escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho da protagonista Eunice Paiva, o filme narra a história do desaparecimento do marido dela, Rubens Paiva, durante a ditadura militar, quando milhares de pessoas foram detidas e torturadas e centenas desaparecidas. Celton Mello interpretou Rubens Paiva. I'm still here, Brasil! This is the 5th nomination and first Oscar win for Brazil. Em seu discurso de agradecimento, o diretor Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice, uma mulher que decidiu não se curvar e resistir. This prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. Este prêmio vai para ela, Eunice Paiva. E vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, disse ele. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. A Academia de Hollywood premiou a nora do diretor Sean Baker como melhor filme e Mickey Madison como melhor atriz, categorias às quais o brasileiro Ainda Estou Aqui também havia sido indicado. Além de melhor filme, a nora ganhou pela melhor realização, melhor montagem e melhor argumento original. Mickey Madison vive a história de uma trabalhadora do sexo de Nova York que tem a oportunidade de ter uma nova vida quando se casa com um oligarca russo. Adrian Brody conquistou seu segundo Oscar ao ganhar o prêmio de melhor ator pelo papel de imigrante judeu e arquiteto que persegue o sonho americano em O Brutalista. Tele Brasil Notícias. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias dessa semana agradece mais uma vez a sua audiência em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil mesmo. Também agradece o trabalho técnico de toda a nossa equipe e lembrando que você nos acompanha pelo Facebook, YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, com edições diárias e outras também antigas. E mais também através aí do Facebook, A Hora da Notícia. Fique com Deus e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.